Olá, fico feliz de ter você comigo aqui na espiritualidade cristã, nossa reflexão bíblica. Penso que se você está aqui comigo me assistindo é porque faz sentido para você também. O tema de hoje, como vocês já viram no título, e acho que até para muitos foi o que chamou a atenção para acessar esse vídeo, é sobre o perdão. O perdão. Uma comunidade cristã, que o devocional não menciona o nome, eu penso que pode ser uma célula, um grupo de oração, um pequeno grupo, uma reunião na igreja, enfim. Essa comunidade cristã desenvolveu uma tarefa, uma atividade para as pessoas participantes daquele grupo, envolvendo o tema A Terapia do Perdão. O devocional não explica o que é a terapia do perdão, mas explica como é a atividade. E eu, como sempre, eu fui pesquisar sobre esse tema, a terapia do perdão, e achei muita informação do tipo, até anotei aqui, técnica para perdoar na psicologia, psicologia do perdão, o poder do perdão, tem muito título de livro. Tem muita coisa envolvendo religiosidade, comportamento, espiritualidade, terapia e aí vai. Bom, voltando aqui, como eu estava dizendo, essa comunidade cristã, então, criou uma atividade ligada à terapia do perdão e colocou um nome, chamou de Desatando a Corda. Pode ser chamada também de Desatando os Nós da corda, né? Desatando a corda ou Desatando os Nós. Por que esse nome? Vocês vão entender melhor isso agora. É o seguinte, como é que funcionou a atividade? 2 pessoas foram convidadas, foram selecionadas ali daquele grupo para participar da tarefa ou da atividade. Uma delas foi orientada para interpretar uma pessoa que foi ofendida ou injustiçada por outra pessoa, por alguém, prejudicada por alguém. Aí é que começa a reflexão sobre o perdão e eu quero passar para vocês com base nessa atividade. Essa pessoa que vai interpretar a pessoa injustiçada na atividade, ela tem que ser amarrada com uma corda numa outra pessoa que foi convidada para participar também, foi selecionada, e ela foi orientada para interpretar aquela que causou a ofensa, que cometeu a injustiça para aquela outra participante, entenderam? Como é que fica a tarefa então? As 2 participantes, a culpada e a ofendida, são amarradas com uma corda e isso faz parte da atividade. Por isso que o nome é Desatando a Corda. Uma fica de costas para a outra, pode ser de pé ou sentada, uma de costas para a outra. Só que a participante que sofreu a ofensa, a injustiçada, somente ela que sofreu a ofensa é que tem a permissão para desatar a corda em que as 2 foram amarradas. Não importa o motivo da injustiça ou da ofensa ou do pecado. Sem o perdão daquela pessoa que foi prejudicada ou injustiçada, não tem como a corda ser desatada ou desamarrada, libertando as 2 pessoas, né? Então só tem uma condição, a participante que foi ofendida é que deve pedir perdão, não é o causador da ofensa que pede perdão, é aquela que foi ofendida, né? Para aquela outra pessoa que praticou o mal, ela tem que pedir perdão. Se não acontece isso, a corda não pode ser desamarrada para que as 2 fiquem livres, entenderam? Se não acontece isso, a corda não pode ser desamarrada e as 2 ficam ali entrelaçadas, amarradas, até que o perdão seja verbalizado pela pessoa prejudicada. Entenderam? Faz sentido? Vamos ver agora se vai fazer sentido. Para entender melhor o significado dessa tarefa sobre o perdão, eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que seria se você tivesse que perdoar alguém que te fez mal? Se você tivesse que perdoar alguém que te fez mal, é fácil isso? Ou seja, é uma atitude que se faz bem rapidinho, assim, tipo, tá bom, deixa pra lá, e deu.
Esquece. Esquece. É assim que funciona na vida real? É claro que não. Esta é uma das atitudes mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade exatamente de colocar em prática a ação do perdão. Tanto aquela que causa o mal, como aquela que recebe o mal. Uma das dificuldades é exatamente isso. Além do orgulho, é que as pessoas se agarram na lembrança daquilo que fez elas sofrer. E geralmente as pessoas ficam se relembrando daquilo, não sai da cabeça, ficam encucando com aquilo, ficam ofendidas. Acontece muito isso. Se coloca no lugar dessa pessoa, não é fácil, os sentimentos, né? Só que o texto me diz que existem alguns machucados em nós que ficam com mais dificuldade de receber um perdão. Por quê? Porque são aqueles que foram causados, às vezes, por pessoas muito próximas de nós. E por que acontece isso? Porque muitas vezes as pessoas que fazem alguma coisa ruim para nós convivem conosco. E nós temos que ver elas todos os dias. E é na convivência diária com essa pessoa, vem a lembrança e aí nós não esquecemos daquela situação que aconteceu. Na atividade lá da igreja, da comunidade, desatando a corda, a pessoa que sofreu aquela injustiça tem que dizer com toda a sua sinceridade do coração ao causador da injustiça, mais ou menos assim, ó: fulano ou fulana, eu te perdoo por me ter feito isso. Eu te perdoo por aquela situação que você me fez para mim e me prejudicou. Difícil, né? Claro que é. Mas por que nesta atividade o ofendido, o prejudicado é que tem que pedir perdão? Não é o agressor. Por quê? Porque quando nós falamos de perdão, nós temos que considerar duas coisas. Primeiro, aquilo que acontece fora de nós, ou seja, aquela pessoa que causou aquilo para nós. E, segundo, nós temos que perceber aquilo que acontece dentro de nós, como nós nos sentimos quando a gente recebe aquela ofensa. E é por isso que nós precisamos de força no coração para executar o perdão. E como é que eu posso ter essa força? Quando nós nos humilhamos espiritualmente. Olha só, humilhamos espiritualmente. Mas qual é o objetivo dessa atitude difícil por parte da pessoa prejudicada, que é de oferecer o perdão a quem causou o mal? Porque através dessa atitude é que se inicia um processo de liberação, de soltar, de se livrar do quê? Do rancor, da amargura, de um possível sentimento de vingança, da mágoa, que pode ficar apegado a nós, que pode se prender a nós pelos erros dos outros em nós, ficando por muito tempo introduzido dentro de nós, corroendo, estragando a nossa espiritualidade. Um dos textos bíblicos que o devocional traz para ilustrar isso está no livro de Gênesis. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, aqui está no capítulo 33, versículo de 1 a 11. Gênesis 33, 1 a 11, que relata a reconciliação de Esaú e Jacó. Mas só para a gente relembrar, não vamos ler aqui, essa reconciliação de Esaú e Jacó. Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura de seu irmão, do Esaú. Lembram? Jacó, quando tomou a bênção do seu irmão Esaú, Jacó quis dar uma manobra, quer ser esperto em cima das bênçãos de Deus e trazer uma bênção que não era dele para ele. E ainda com a ajuda da mãe, a Rebeca. Só para recordar, Esaú, quando voltou depois da caçada, descobriu toda a mentira que o irmão dele, o Jacó, fez. E pior, viu que perdeu o direito, como eu falei, da primogenitura, uma espécie de herança, nós podemos dizer assim, né? E o texto da Bíblia
ele nos faz entender que os dois irmãos ficaram separados por 20 anos. Voltando para a atividade, desatando a corda, vocês se lembram quando eu disse que pela atitude do perdão é que se desatam as cordas, que se inicia um processo de liberação. De liberação de quais cordas? Desatando as cordas do rancor, da amargura, do sentimento de vingança que se prende a nós e pode ficar grudado dentro de nós, e isso nos prejudica muito. Os dois irmãos, o Esaú e Jacó, eles ficaram separados por 20 anos, isso naquela época. E hoje, será que vocês já ouviram falar de algum caso, ou conheceram alguma situação parecida hoje? Eu acho que até existe, né? Eu não sei se por 20 anos, né? Mas eu acho que existe. Mas como é que aconteceu o desamarrar das cordas lá de Esaú e Jacó? Como é que aconteceu a terapia do perdão lá naquela época da Bíblia? Depois de 20 anos, Deus se manifestou na espiritualidade de Jacó. Jacó ficou muito assim, digamos assim, inquieto, né? E depois da luta, Deus disse para ele que ele tinha que voltar para sua terra natal. Alguns dizem que foi a consciência dele que fez aquilo. Sim, Deus se manifestou na consciência de Jacó. E ele, depois dessa luta, Jacó obedeceu e mandou para Esaú muitos animais, um rebanho de animais como reparação. Imagine quando os dois se encontraram, quando os irmãos se aproximaram e se encontraram. Jacó se abaixou de joelhos aos pés de Esaú 7 vezes com humildade. Imagina isso. Que bela surpresa, que emoção, quando Esaú, o prejudicado, correu e abraçou Jacó, ambos chorando pela reconciliação. Que coisa bonita, né? Desatando os nós do passado, desatando a corda, a terapia do perdão acontecendo ali. E é por isso que nós precisamos exercer o perdão. Até nas pequenas coisinhas do nosso dia a dia que envolvem o nosso relacionamento com os outros, né? Pequenas picuinhas não podem ficar guardadas no coração com rancor, devem ser desfeitas, devem ser resolvidas, né? Jacó então não estava mais preso no pecado que fez contra o seu irmão. E o que aconteceu então? O processo de liberação do rancor, da amargura aconteceu. E aconteceu ali algo importante, guardem bem isso. Aconteceu a reparação espiritual. Desamarrou o jugo, ou seja, os traumas daquele prejuízo hereditário, que por anos ficou agindo espiritualmente na vida dos dois e agora foi vencido. Agora preste atenção no seguinte aqui, ó. Na pesquisa que eu fiz, eu achei muito interessante uma frase que eu até anotei aqui, que diz assim, ó: perdoar não é o mesmo que esquecer. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. O que significa? Significa curar, diz aqui. Curar, isso mesmo. Curar em vez de colocar mais sal todo dia na ferida. Perdoar não é um sinal de fraqueza, é um sinal de grandeza espiritual aqui, ó. Por quê? Porque apesar de tudo o que aconteceu, você não pretende mais continuar deixando que aquela lembrança prejudique a tua vida futura. E a Bíblia aqui nos diz, aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 4, Lucas 17, 4. Se teu irmão pecar contra você 7 vezes num dia, e em todas as vezes ele vier e disser, me arrependo, então perdoe. Voltando mais um pouquinho na Bíblia aqui, novamente, em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a qual o viu, como pode amar a Deus a quem não o viu? Né? O que significa isso? A misericórdia de Deus encontra uma barreira enorme quando acontecem as desavenças. E ela não penetra no coração enquanto nós não tivermos perdoado aqueles que nos ofenderam também. Um grandioso exemplo disso, sabe qual é? Na cruz. Jesus fez por nós.
Ele foi pedir perdão por todos nós no madeiro, com humilhação. E o que acontece se não tomamos parte do ato de perdoar? O nosso coração se fecha, se torna duro, e essa frieza nos sentimentos faz com que ele fique, digamos, impossibilitado de ser penetrado pelo amor restaurador e misericordioso de Deus. O sangue da misericórdia lá na cruz em nós. Onde nós podemos aprender a perdoar? Onde é que eu posso obter o fortalecimento espiritual para começar a perdoar com humildade cristã? O texto me disse que o primeiro lugar é na família, que temos esse privilégio de praticar e aprender a prática do perdão. O nosso lar, a primeira escola da vida cristã. O texto aqui me diz algo interessante, que o lar é como uma escola celeste, uma extensão do céu em nossa casa. Coisa bonita isso. Por quê? Porque produz o enriquecimento espiritual harmonioso e cristão. Foi muito bom quando, desde pequeno, nos ensinaram a nos aproximar de alguém e pedir perdão. Lembram disso? Eu até me lembro das frases. Não faz assim. Pede perdão para o teu irmão. Pede perdão para o teu coleguinha, não faz assim, devolve o brinquedo para ele. Não seja egoísta, deixa ele brincar contigo, pede perdão, deixa ele comer também, divide com o teu amiguinho o doce. Pede perdão, para de brigar com ela. Muito parecido com o perdão, nos ensinavam a pedir a bênção dos pais antes de dormir. A bênção dos pais é a própria graça de Deus sobre os filhos, né? Coisa interessante isso, né? E por meio do testemunho dos pais, tá? É que se consegue perceber esse perdão divino de Deus, né? A família como exemplo, né? E hoje, na fase adulta, como é que eu poderia criar coragem para realizar o perdão? Praticando com aquelas pessoas que vivem contigo, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teu filho, teu colega de trabalho, teu chefe, teu vizinho, teu cunhado, tua cunhada, teus amigos, tuas amigas. E tem muita gente em tua volta aí. Quem sabe tem muita gente esperando isso de você, né? Como posso começar a praticar o perdão? Conversando com Deus. Como é que eu faço isso? Na tua oração diária. Jesus, ele vai permitir e vai aceitar que nós possamos iniciar um processo de separar, de retirar, de cortar toda e qualquer amarra de ódio e de vingança. Jesus vai nos libertar. E quando isso pode acontecer? Agora, se você quiser. Você quer fazer isso? Então comece respondendo essa pergunta. Você se humilharia diante de quem te maltratou? Eu vou repetir, é forte isso. Você se humilharia diante de quem te prejudicou? Humilhar no sentido de perdoar aquela pessoa. Eu estou falando da humildade do coração. É assim que começa. Esse perdão bonito, verdadeiro, que vem quando nós nos arrependemos de coração. Nos humilhamos com todo o nosso ser, o nosso caráter, com a nossa índole, né? Agora, chegando mais fundo, quem é que você precisa perdoar hoje? Chegar na frente da pessoa agora. Se tu fizesse isso, qual seria o resultado disso? Se você fizer isso, você vai renascer espiritualmente, você vai provocar um novo nascimento em você, vai mudar as circunstâncias, as realidades que estão à tua volta diante daquele acontecimento. Não é só você, todos nós necessitamos da graça de Cristo no perdão, assim como Jacó. E por que é importante isso? Porque se nós aceitamos o senhorio de Cristo, eu gravei bem essa expressão, o senhorio de Cristo em nossa vida, em forma de arrependimento, e através de uma confissão sincera, somos perdoados e purificados, e assim podemos perdoar os outros, né? Isso é graça. Nós não merecemos, mas Deus nos oferece por seu amor e misericórdia. Agora, antes de orar por você, eu quero refletir mais uma pergunta com você. Você está sentindo assim, amarrado como uma corda, porque falta essa atitude de perdoar? Você sente rancor, frustração,
fica evitando determinada pessoa, um parente, alguém da família, evita alguém do trabalho, da tua comunidade, do prédio onde tu mora, na escola, na universidade, enfim. Então é importante não esquecer que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, pode realizar toda a libertação. Mas aí você me diz, e com toda razão, mas Walter, é difícil. Então eu vou te dizer o que eu pesquisei aqui. Eu digo para você que perdoar é difícil porque algumas pessoas gostam de se relembrar da ofensa. Perdoar é difícil porque algumas pessoas gostam de comentar com as outras, fazendo a tal fofoca daquele que errou em mim. Nós não damos a segunda chance para aquela pessoa, assim como Deus nos dá a cada hora, perante os nossos erros, né? Porque nós erramos também. Perdoar é difícil porque muitos de nós gostamos de jogar na cara de quem nos ofende, dar o troco, né? Perdoar é difícil porque nós gostamos de nos fazer de vítima e nos queixar com Deus. Com certeza é difícil perdoar, por isso que eu gravei esse vídeo. É difícil, mas não é impossível. Mas uma coisa é certa, perdoar é necessário, pois pode ser a única forma de salvar um relacionamento. Perdoar é preciso porque de repente é a única maneira de sarar a ferida e não ficar preso, digamos assim, na autopiedade, que é se colocar sempre assim no papel de coitado e de coitada, né? Perdoar é preciso para não contaminar outras pessoas em nossa volta com a nossa mágoa e também com a nossa raiva e influenciar outras pessoas a não gostar daquela pessoa que nos ofendeu também. Fazer com que todo mundo fique contra aquela pessoa que me prejudicou. Mas e se foi um mal-entendido entre vocês dois? Mais alguém deve saber desse desacerto e acerto entre vocês? Contamina, né? Espalha, né? E eu digo novamente, perdoar é preciso porque Deus nos orienta a perdoar, a exemplo do seu Filho. Que possamos, com essas informações aqui que eu pesquisei sobre o perdão, a criar coragem espiritualmente na busca da melhor reconciliação com as pessoas, tentando a harmonia, a união, a paz, né? Não esqueça, vamos para a Bíblia aqui. Esse já é conhecido. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. O que significa isso? O direito que temos de pedir perdão está diretamente relacionado ao dever de perdoar os outros ou aqueles que nos ofenderam. Por isso que é importante exercer sempre uma forte oração para aquela pessoa que nos ofende. E por falar em oração, vamos encerrar com a nossa oração. Vamos orar? Quero orar contigo e ore comigo agora. Curve a sua face e acompanhe comigo esta oração. Senhor, eu te peço, vem me libertar desta opressão, deste sufocamento, deste enfraquecimento espiritual pela ausência do perdão, Senhor. Independentemente do motivo, se sou culpado ou sou vítima daquela situação, me dá forças espirituais para que eu possa realizar em mim a terapia do perdão e desamarrar as cordas e os nós de todas as mágoas que eu recebo daquela situação. Me liberta, Senhor, das consequências dos erros que fizeram comigo. Espírito Santo, Consolador da alma, motiva o meu coração a ter a vontade e a bondade de pedir perdão para que possa alcançar a graça da reconciliação. Meu Senhor e meu Deus, cheio de amor e bondade, eu aceito perdoar todas as pessoas em minha vida, a começar por mim mesmo, que eu seja liberto de tudo o que eu guardei contra mim. Senhor, eu não quero desperdiçar a minha vida amarrado pela falta de perdão. Eu sei, Senhor, que às vezes eu me sinto fraco para perdoar. Não consigo perdoar com a minha própria vontade.
Me socorre com a tua força. Te peço, Senhor, cura as minhas raivas, minhas amarguras, meu sentimento de vingança. Eu quero tomar a firme decisão de viver reconciliado com as pessoas em minha volta. Me mostra, Senhor, de todos os meus amigos, de toda a minha família, aqueles que já manifestaram alguma ordem ruim sobre mim e que o meu coração, eu ainda preciso dar o meu perdão. Me dá essa graça. Abençoa também a cada uma dessas pessoas que estão vendo e assistindo este vídeo, Senhor, que elas possam se sentir livres e amadas por Ti neste momento. Eu perdoo todas as pessoas ligadas a mim, perdoo especialmente uma determinada pessoa, diga o nome dela. Perdoo especialmente uma determinada pessoa, pense no nome dela, pense na situação, no motivo, apresente ao Senhor o motivo. Eu a perdoo de todo o meu coração por qualquer tipo de decepção. Meu Deus, eu te peço então a graça, perdoar a pessoa que mais me feriu na vida, aquela que é mais difícil de perdoar. Quero perdoar essa pessoa agora, mesmo que eu ainda me sinta magoado. Eu liberto e me reconcilio hoje com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Faz sentido? Que Deus te abençoe.